Às vezes eu só grito, e eu acho que você devia fazer isso também. E aí, galera da internet, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramon, eu sou mediador cultural e eu vou te contar 3 histórias em que eu só decidi começar a gritar feito maluco, mas um pouco de forma organizada também. Quando eu estudava na faculdade, tinha um prédio, que era o prédio central, onde juntava os principais cursos de humanidades, que ele tinha lá no meio rampas que se cruzavam para acessar os 3 níveis do prédio. Teve um dia que o curso de mediação cultural estava organizando um sarau. As pessoas estavam declamando poesia, fazendo performances em vários lugares diferentes do prédio. E eu estava tentando entender ainda como que eu ia colaborar com aquele momento. Onde será que eu posso intervir de forma mais propositiva? Uma garota, uma amiga, a Val, ela pegou textos do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, foi até o meio de uma dessas rampas, pegou o texto e começou a declamar. Percebi que ninguém estava dando muita bola, ninguém estava prestando muita atenção no que ela estava fazendo, então eu me aproximei, ela estava lendo E Agora José, e aí foi, né, E Agora José, a festa acabou, não sei o que. Ela terminou de ler e tinha 2 pessoas no segundo andar olhando para baixo, assim, para ver, porque tinha uma pessoa lendo um poema para ninguém e uma pessoa do lado olhando. Então eu decidi intervir ali, e eu só gritei. Flamengo! Eu gritei com tudo que eu tinha. Eu tirei todo o ar que tinha dentro dos meus pulmões e projetei para frente e para fora. E aquilo foi incrível para todo mundo. Eu gritei como se alguém estivesse tentando serrar fora um pedaço de um braço meu. Eu gritei como se eu estivesse caindo num fosso sem fundo em um sonho. Eu gritei como se eu estivesse em um pesadelo, naqueles pesadelos que a gente não consegue gritar, sabe? Aquele que a gente tenta, mas no sonho a gente não consegue fazer um som sequer. Eu gritei por todos os gritos que eu não tinha dado na minha vida naquele momento. Todo mundo que estava nas salas de aula saíram das salas e foram ver porque que tinha um maluco gritando nos corredores da faculdade. E esse maluco era eu. E deu certo. Quando eu terminei de gritar, a Val logo emendou outro, porque de alguma maneira a gente se entendeu ali com o olhar. Quando eu terminei de fazer aqueles gritos que eram só sons mesmo, né, desesperados, da melhor forma que eu pude encontrar, e tirei de dentro das salas e dos laboratórios todo mundo que estava na faculdade, ela conseguiu ter a atenção necessária para conseguir declamar o próximo poema. E aí, quando ela terminou de declamar o próximo poema, eu gritei de novo, porque eu gostei muito daquela experiência. E eu gritei tão ferozmente que os seguranças da faculdade apareceram. E eles ficaram ali meio atônitos, tentando decidir se eles iam intervir para me tirar do prédio, se eles iam intervir para chamar o SAMU, porque tem uma pessoa nitidamente passando mal, ou se eles riam. Então foi uma situação de imobilismo por uns 30 segundos. Quando eu parei de gritar pela segunda vez e a Val fez a declamação do poema, eu comecei a gritar palavras com um pouco mais de sentido. Eu gritei, já que ela estava falando sobre Drummond, universidade, tem grade, tem muro, tem segurança. Prisão, tem grade, tem muro, tem segurança. E foi nessa troca entre poemas de Drummond e gritos, às vezes com sentido, às vezes sem sentido, eu fiz uma experimentação artística com grito pela primeira vez na faculdade. Mas é óbvio que eu não ia parar por aí, não é mesmo? No 3º ano, eu me lembro bem, a gente estava fazendo aula de performance. Performance é um tipo de experimentação artística em que o artista utiliza o corpo, as suas sensações e a sua intencionalidade, a sua corporeidade para criar sentidos, não apenas para o espectador, para quem está olhando, mas também para ele mesmo. Então é um tipo de manifestação artística em que o que está acontecendo do lado de dentro do performer é muito, muito importante e é combustível para a performance de modo geral. Nesse 3º ano, o professor pediu para a gente fazer performances coletivas, produzir uma performance que tivesse mais de uma pessoa e que tivesse um sentido, né, uma conexão entre as pessoas que estivessem ali trabalhando. A gente decidiu produzir uma performance utilizando máscaras. No campo da arte, a máscara tem uma função muito específica, que é a criação de personas. Como a gente estava estudando um pouco máscaras, a gente estava estudando um pouco de clowns, a gente decidiu criar máscaras através de papel machê. Elas seriam representativas de algumas das nossas emoções ou das nossas personas.
Então as máscaras estavam fazendo ali os processos de reconhecimento mesmo das pessoas sobre o que elas entendiam sobre si e sobre como achavam que as pessoas as percebiam. Eu fiz uma máscara que ela era a máscara do grito. Só que essa máscara do grito tinha a boca virada para dentro. Quando a pessoa tentava gritar, o som quase não saía. Para tentar remeter essa experiência de gritar no sonho, mas também essa sensação de que às vezes não adianta muito gritar porque não tem muita gente escutando. Mas mesmo assim eu fiz essa máscara e foi uma experiência bastante interessante porque o jogo era fazer encontros e trocas durante as performances coletivas dos colegas. E quando eu encontrava uma outra pessoa mascarada, a gente trocava as máscaras e aí deixava de usar a própria máscara para tentar usar a máscara do outro. Na máscara do outro, tentar entender o que significa para o outro essa máscara e tentar viver com o peso dessa máscara. É bastante filosófico, denso essa questão, mas tinha também uma tentativa de contato, de experimentar, de saber como é a máscara do outro. E isso foi bastante interessante, principalmente porque era difícil de gritar com a máscara do grito. Então as pessoas gritavam, mas não saía som, então elas gritavam, esperneavam, batiam os braços, faziam mais do que apenas um grito. Acabou que o primeiro grito, que era meio sem som, sem sentido lá atrás, e o segundo grito, que é meio enclausurado, promoveram a utilização do corpo, porque só gritar não basta. E aí isso leva diretamente para a terceira história. Teve um dia que eu estava indo para a faculdade e eu comecei a escutar um miado. Só que diferente de como costuma acontecer, o miado não estava vindo de baixo, ele estava vindo de cima. Eu comecei a procurar para ver se eu encontrava o gato que eventualmente estivesse em cima de uma árvore. Só que eu não achei. Passei o dia inteiro na faculdade, cerca de 4h30, 5 horas, eu comecei a voltar, vim com um grupo de amigos, e quando eu passei por aquela praça, eu falei, de manhã eu passei aqui e tinha um gato miando, o gato tava voando, eu falei para eles. O destino quis que o gato estivesse lá e a gente fosse atrás dele. Que a gente chegou, procurou, encontrou o gato e decidimos tirar o gato lá de cima. Só que como que a gente tira o gato de cima de uma árvore que estava a mais de 5 metros de altura? Era um gato branco com algumas manchas pretas, ele estava nitidamente agarrado no galho da árvore e não estava conseguindo descer. Então a gente foi até a minha casa, que era perto da praça, pegou um panozão vermelho, voltou para a praça e decidimos que a gente ia ter que tirar o gato de lá. Infelizmente não tinha como subir naquela árvore, porque ela era um tronco só e não tinha galhos pra gente se agarrar. E pedi ajuda para um outro amigo e a gente abraçou a árvore, um de cada lado, e começamos a fazer uma gangorra. Claro que no começo nada aconteceu, mas à medida que a gente foi ganhando ritmo, a árvore começou a balançar um pouco. A nossa ideia era despencar o gato lá de cima e resgatar ele com um pano, porque quando a gente chegou ali, um grupo de 5 garotinhas, todas elas de rosa ululantes, pulando. Vocês também vão tentar resgatar esse gato? Eles estão aí, já vai fazer 3 dias. E aí foi ali naquele momento que a gente decidiu que não tinha como não ter empatia por aquele pobre felino, a gente tinha que tirar ele dali. E aí a gente começou essa operação. Quando a gente estava sacudindo a árvore, eu vi que o gato ia cair. Então as pessoas se organizaram ali com o pano, era um pano bem grande, e o gato caiu. Puf! Só que no momento que o gato caiu no pano, apareceu um cachorro do nada, latindo, feito maluco, e o gato foi tentar subir na árvore e ele ficou ali parado, porque ele já não tinha mais energia. Percebemos que não era um gato, era uma gata, e ela estava com as tetas bastante cheias de leite. Provavelmente os filhotes estavam sem a mãe por 3 dias. Foi ali que a gente percebeu que fazer alguma coisa não era só a coisa certa a fazer, como era muito importante para uma família felina. Então a gente resgatou aquela gata. E essa história ela é importante porque na terceira vez em que eu trabalhei com grito, essa era a história que começava essa conversa. Para a sala 16, tinha um tablado de teatro e a sala era toda fechada com isso filme para deixar a sala escura quando fosse necessário fazer alguma apresentação de teatro. Então, quando uma pessoa entrava, era um breu absoluto, principalmente à noite. E eu pensando sobre grito, sobre silêncio, sobre opressões e também empatia, eu decidi usar essa sala, só que de uma forma avessa. Quando se usa uma sala de teatro, se espera que tenha muitos espectadores, tenha um cenário, tenha atores. Eu decidi inverter essa lógica pensando em uma instalação que promovesse uma performance. Eu coloquei na parede
de entrada dessa sala, essa história, e logo embaixo uma instrução de uso da sala. Eu dizia naquele texto, essa sala é uma sala mágica. Para você entrar na sala certa, você precisa imaginar a sala que eu estou falando para você entrar. E ali eu dei instruções de como as pessoas poderiam acessar aquela sala. E aí elas entendiam, entravam, fechavam e se deparavam com uma sala vazia, totalmente escura e que só tinha ela ali dentro. E as pessoas começavam a gritar por conta do texto que estava na porta, que não pedia para as pessoas gritarem, mas pedia para elas fazerem alguma coisa dentro da sala. 198 pessoas que passaram por essa instalação. 190 fizeram algum tipo de manifestação ali dentro, seja gritar, seja fazer um barulho, seja bater em alguma coisa, seja arrastar os pés, porque o texto que estava na porta ele era muito provocativo e um dos professores da faculdade se sentiu pessoalmente ofendido por aquele texto e destruiu a instalação antes do final do tempo previsto. Isso me deixou bastante chateado, que eu percebi que os acadêmicos não estão muito preparados para aquelas coisas que fogem à regra, que estouram com as normas ou com o que está sendo esperado. E aí eu comecei a gritar de outras formas. Gritar é, de longe, a principal ferramenta que eu aprendi a utilizar, não como artista, mas como cidadão. E é muito importante saber a hora certa de utilizar essa ferramenta imprescindível que qualquer pessoa é capaz de produzir. Então aí 3 histórias sobre como gritar pode ser uma ferramenta muito importante para mim, pelo menos para mim. Se você não gritou ainda esse ano, por que você não dá um grito aí agora? É sério, vai, grita. Não fica esperando que as pessoas vão falar de você, grita. Você vai ver que vai ser bom e saudável para você. A gente se vê no próximo vídeo. Quem puder, compartilha esse vídeo com essas histórias para ver se a pessoa vai gritar. Comenta aqui embaixo se você já gritou em algum momento, ou se você já acordou gritando, porque teve uma vez... deixa, essa história eu conto em outro momento. Tchau!